Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria poder estar com vocês nessa manhã, com a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor e conhecer a igreja pastoreada pelo querido professor Adilson, a qual eu e Léo temos o privilégio de tê-lo como um professor. Léo um pouquinho mais, de estar aqui perto. Irmãos, peço para que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Iremos meditar nessa manhã os versículos 35 a 41. Um texto muito conhecido. Marcos, capítulo 4. Os versículos 35 a 41. Farei a leitura, peço para que os irmãos acompanhem atentamente o que diz a palavra santa do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre esse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, te bendizemos, Pai, por estarmos aqui prestando culto que a Ti é devido e como família da fé, reunidos em torno da Tua palavra, nós rogamos ao Senhor para que fale aos nossos corações, que o Senhor alimente as Tuas ovelhas que aqui se encontram, que haja edificação, salvação, arrependimento e fortalecimento da fé. Nos ajuda, Senhor Deus, em nossas fraquezas, apesar de mim, ó Pai, das minhas limitações. Usa-me, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para a Tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, qual seria o maior medo da sociedade? Em 2014, um jornal americano fez justamente uma pesquisa que tinha como objetivo descobrir quais eram os 10 maiores medos da sociedade da época. Foi uma lista controversa que gerou muito debate naquele tempo, lá nos Estados Unidos, porque o primeiro lugar ocupado foi o medo de falar em público. E esse é um medo que, digamos, é um medo real, mas em primeiro lugar talvez seja um pouco exagerado. Mas tinha um outro medo presente nessa lista que gerou também muito debate, que era o medo do estranho, ou aquilo que nós conhecemos hoje como a xenofobia. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre esse termo, mas provavelmente, se já ouviram, tem a ver com o sentimento que muitos habitantes da Europa ou dos Estados Unidos sentem em relação àqueles que estão imigrando, seja legalmente ou ilegalmente, para os seus países, vindo de outras culturas, de outros povos, de outras experiências. Então, quando eles lidam com o estranho, com os hábitos e a cultura que diferem das que eles têm, eles sentem uma espécie de repulsa, uma rejeição natural, ou até mesmo uma espécie de medo, de temor, e por isso gera uma tensão, um debate. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos algo semelhante, não exatamente igual, mas nós percebemos que existiram encontros narrados na Bíblia entre seres humanos de carne e osso, como eu e você, com seres sobrenaturais, seres extraordinários. E esses encontros geralmente geravam medo naqueles que estavam ali diante daqueles seres diferentes, daqueles seres de outra natureza, e muitos caíram de joelho, muitos achavam que iriam morrer, muitos demonstraram esse grande temor diante do diferente. O nosso texto
que nós acabamos de ler, relata um desses encontros, em que os discípulos lidaram com uma situação caótica, uma tempestade, como nós lemos. Mas também eles tiveram que lidar com a presença de alguém que eles viam que tinha carne e osso, como eles eram. Mas, ao mesmo tempo, esse alguém era mais do que apenas um homem. Era um ser cuja autoridade e poder eram capazes de fazer com que uma tempestade terrível desse lugar a uma grande bonança. Por isso, eles estavam diante de um ser extraordinário. O Evangelho de Marcos trata sobre Jesus Cristo, e de maneira especial como aquele servo sofredor profetizado em Isaías e em outros textos do Antigo Testamento. Esse evangelho tem essa preocupação especial em mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, e nós podemos perceber que nos capítulos 1, 2 e 3, depois você pode fazer essa leitura, você perceberá que Marcos cita muitas vezes os escritos do Antigo Testamento para justamente reforçar isso. E no capítulo 4, especificamente, após Jesus fazer a chamada aos discípulos, ele escolher aqueles que seriam os futuros apóstolos, ele ele interrompe os seus milagres para poder tratar sobre as parábolas do reino, ou também chamadas as parábolas do reino dos céus. E sempre explicando aos seus discípulos, sempre tratando de maneira individualizada a eles, o objetivo do mestre é justamente preparar, ensinar, formar aqueles que seriam as suas testemunhas durante o seu ministério, mas especialmente após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, justamente após um período de treino, um período de capacitação diretamente do mestre, o nosso texto se encontra finalizando esse capítulo 4. É por isso que nós podemos entender, irmãos, que essa história de Jesus acalmando a tempestade faz parte de uma conclusão de um treinamento. E justamente após um treinamento vem a avaliação, vem a prova. Então Jesus estava buscando, através dessa circunstância, avaliar se os discípulos de fato possuíam uma fé bem firmada em Cristo, se eles estavam convictos de quem Jesus de fato era. Esse é um dos motivos desse texto. Mas um outro motivo também é que esse texto se localiza aqui dentro da estrutura de Marcos, em uma posição muito interessante, porque nós vemos que Jesus tem poder sobre a natureza, ele acalma a tempestade, mas no capítulo 5, logo em seguida, o texto seguinte, nós vemos Jesus expulsando um demônio de um homem, demonstrando assim que Jesus não somente tem poder sobre a natureza, mas ele também tem poder sobre os espíritos malignos. E em seguida, no capítulo 5 ainda, nós vemos que Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue, que padecia por 12 anos dessa enfermidade, mostrando que Jesus tem poder sobre a natureza, que ele tem poder sobre os espíritos malignos, mas também tem poder para curar enfermidades. E o final do capítulo 5, nós encontramos o ápice dessa narrativa, em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, mostrando que ele tem poder sobre todas aquelas coisas, mas também tem poder sobre até mesmo a morte. Por isso, irmãos, esse texto de Marcos, ele nos tem como objetivo duas coisas: provar a fé dos discípulos, mas também revelar a identidade de Cristo, como aquele que tem poder sobre a natureza. Por isso, irmãos, nós iremos meditar nessa manhã sobre o tema uma fé ancorada em Jesus Cristo. Uma fé ancorada em Jesus. Em primeiro lugar, nós veremos que essa fé ancorada é provada pela tempestade. Os versículos 35 a 38 nos mostram isso. Veja comigo o versículo 35, novamente. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus estava liderando os seus discípulos, irmãos, para uma outra etapa da missão. Após um dia intenso, já era noite, Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam passar para um novo local, para novas missões. E essa era, irmãos, uma travessia perigosa. Desde aqueles dias até mesmo hoje, não seria incomum tempestades surgirem do meio do nada, a qualquer instante no mar da Galileia. E aqueles discípulos sabiam disso porque eles eram homens que estavam acostumados a trabalhar à beira-mar. Eles estavam acostumados a verem esse tipo de coisa acontecer recorrentemente.
Então é bem possível que naquele momento eles pensavam, eles olharam uns aos outros e pensaram: agora à noite a gente vai fazer essa travessia? Não seria esse um movimento perigoso para aquele momento? Mas eles seguem a Cristo. Eles acompanham a Jesus, talvez crendo que Jesus estava guiando eles, então estava tudo bem. E aquilo que eles mais poderiam temer, irmãos, de fato aconteceu. O texto diz que durante a travessia, uma grande tempestade, não apenas uma tempestade, mas uma grande tempestade, rompe e o barco, aquele pequeno barco, já estava a ponto de submergir. Não era como se eles estivessem com medo de que aquela tempestade pudesse gerar alguma situação de morte. O barco já estava afundando. As águas já haviam entrado no barco. Eles não estavam diante de uma circunstância de medo, eles estavam diante de uma circunstância de quase morte. E diante daquela circunstância, naquele pequeno barco de 10 metros de comprimento, eles olharam para Cristo, aquele que havia dito: vamos passar para outra margem. O que é que eles encontram, irmãos? Jesus dormindo. E certamente não era aquilo que eles esperavam encontrar. Jesus havia dito: vamos passar para outra margem. Jesus havia demonstrado o seu poder, os seus milagres antes. Eles estavam crendo em Cristo, mas agora que o barco já estava a ponto de afundar, quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. Como pode? O que está ocorrendo? E o texto diz que Jesus estava sob um travesseiro, na popa do barco, na extremidade do barco. E aí os comentaristas estudando sobre esse versículo especificamente, ele diz que provavelmente Jesus estava com a sua cabeça apoiada sobre o banco do timoneiro. E o timoneiro seria justamente aquela pessoa responsável por conduzir o barco para um destino em segurança. Então, ao invés de Jesus estar ali de pé, tentando controlar o barco para fugir das ondas e levar em segurança os seus discípulos para a costa, Jesus estava dormindo. E esse cenário certamente não era esperado pelos discípulos, era um cenário desproporcional, era justamente o oposto do que a nossa mente humana esperaria daquele que estaria conduzindo os seus discípulos para um lugar seguro. Então os discípulos, irmãos, estavam frustrados, eles estavam tristes, frustrados com aquela atitude do mestre, e o texto nos diz que eles acordam a Jesus, certamente gritando, dizendo: mestre, não te importa que morramos, não te importa que pereçamos. E a pergunta deles, irmãos, revela mais do que o medo da morte, irmãos, revela uma fé vacilante, uma fé fraca. Diante das tempestades, eles começaram a duvidar do amor e do cuidado do Mestre por eles. Eles começaram a questionar em seus corações se de fato fizeram uma boa escolha em seguirem a Jesus. Eles deixaram suas famílias, seus negócios, para seguir a Jesus, crendo que Ele era o Messias, ou pelo menos crendo que Ele era um grande profeta naquele momento. Mas agora Jesus estava dormindo e talvez eles pensassem: nós fizemos a escolha errada, nós vamos morrer agora diante de alguém que não era quem nós pensávamos que era. Irmãos, era muito fácil para os discípulos dizerem que confiavam em Jesus quando Ele estava pregando nas praças públicas, com grande autoridade e poder. Era muito fácil dizer que eles dariam a vida ou confiavam em Jesus plenamente quando Jesus estava curando enfermos, perdoando pecados. Difícil, irmãos, é dizer que nós confiamos em Cristo quando Ele parece estar dormindo e o barco parece estar afundando. É aí que a nossa fé de fato é provada, é aí que nosso coração encontra-se diante da realidade, daquilo que está oculto, se de fato nós confiamos em Cristo em nossas vidas, ou se nós temos uma fé vacilante, como as dos discípulos. Irmãos, Jesus estava aprovando a fé deles. Era justamente esse comprometimento que Jesus queria avaliar. Mas nós sabemos, irmãos, que esse medo dos discípulos não era o medo apenas deles. A história de Israel mostra, irmãos, que esse medo diante de um aparente sono ou silêncio do Senhor, esse medo diante de cenários difíceis e complexos e, de fato, caóticos como esse,
um cenário caótico como esse, não eram coisas específicas do nosso texto. Nós podemos lembrar, irmãos, que durante a história da travessia do Mar Vermelho, antes justamente de atravessar, os israelitas haviam presenciado os grandes milagres de Deus. 10 pragas, um grande poder, uma grande libertação, Moisés e Arão ali representando o agir do Senhor. Eles viram coisas que nossos olhos jamais viram, irmãos. Coisas extraordinárias. Eles estavam saindo do Egito como vitoriosos, marchando para uma terra da aliança. E quando eles olham para trás, eles veem o quê? O exército de Faraó, perseguindo-os, buscando destruí-los no deserto. E, irmãos, mesmo diante desse histórico tão recente do poder de Deus, o que eles disseram para Moisés? Eles disseram: Moisés, o Senhor nos trouxe até aqui para que pereçamos. Será que não havia espaço no Egito para sermos enterrados e agora seremos enterrados no deserto? Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus falhou, Deus esqueceu de nós, as suas promessas são falsas, Ele não é um Deus verdadeiro, Ele nos abandonou. Mesmo diante de um histórico tão recente, irmãos. Então, quando Moisés percebe aquele cenário de desconfiança, de insensibilidade, de falta de fé, ele ora a Deus e Deus diz: Moisés, por que é que você está falando comigo? Diga ao povo para que marche, porque sou eu que batalho por eles. E, irmãos, essa realidade precisa estar bem firmada em nossos corações. Porque não são os discípulos que são fracos, não são os israelitas que são fracos, nós somos assim também. Não é verdade, queridos, que diante do estranho, do diferente, dos cenários imprevistos, das surpresas, das enfermidades, do desemprego, das dificuldades financeiras, dos problemas familiares, dos problemas na igreja, nós olhamos uns para os outros, nós olhamos para o lado e encontramos-nos sozinhos. Encontramos-nos muitas vezes sem esperança, achando que as nossas orações não estão chegando ao trono de graça, achando que Deus fechou os seus olhos e seus ouvidos contra nós. E então nós nos encontramos como discípulos no meio da tempestade, dizendo: Senhor, salva-nos. Até quando? O Senhor de fato nos abandonou. Mas, irmãos, a verdade é que o Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais nos abandona. Nessas circunstâncias, queridos, nós não podemos olhar aquilo que apenas nossos olhos constatam, porque isso não é o olhar da fé. O olhar da fé, irmãos, é justamente a convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Irmãos, é justamente nós não vermos, mas crermos. É justamente nós andarmos por fé e não por vista. É justamente nós olharmos para o nosso lado e dizermos como o salmista: de onde virá o nosso socorro? Mas enfim dizermos: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Irmãos, nesses momentos em que nós encontramos em aflição, são momentos em que nossa fé é provada, para vermos se de fato nós cremos que Jesus Cristo é suficiente. Se cremos que de fato Jesus Cristo é quem Ele diz ser. Por isso, irmãos, diante da tempestade, não desanime, não fraqueje, não pare de confiar no Senhor, não pare de esperar nele. Não pare de esperar naquele que te guarda. Isaías diz que os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Assim como a terra é superior à terra, melhor dizendo, assim como os céus são superiores à terra, assim, irmãos, os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos pensamentos. Irmãos, quando Jó estava enfrentando aquele dia mau da aflição, o seu deserto, a sua tempestade, e que ele não perdeu apenas a sua saúde, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, e até mesmo a sua esposa o havia abandonado. E os seus amigos estavam questionando se ele não estava sofrendo por conta de algum pecado. Mas ele diz: eu creio que o meu Redentor vive, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E no final da sua história, naquele ensino, naquele trabalhar do Senhor no seu coração, ele chega a dizer: eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a verdade é que nós olhamos para nossas caminhadas, para nossa jornada de fé, como se fosse uma jornada em que Deus está nos protegendo de todos os males. Mas não é assim, irmãos. O Senhor envia dificuldades e provações não para o nosso mal. O Senhor não está contra nós, irmãos. O Senhor faz isso por amor, por graça, porque assim como o ouro ele é purificado em meio à fornalha, em meio ao fogo quente, assim também a nossa fé, irmãos, ela é afinada, ela é purificada em meio às dificuldades. E o texto diz, para que uma vez evidenciado o valor da vossa fé, redunde em glória para o Senhor. Irmãos, o Senhor não quer apenas pessoas que declarem de lábios e que demonstrem com ações comprometimento. O Senhor quer formar discípulos. E discípulos são provados em meio ao fogo, em meio à tempestade. Porque foi justamente assim que viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha onde repousar a cabeça, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi ofendido e enfim crucificado, torturado, injustamente, por amor de nós, irmãos, para que abrisse um caminho e nos mostrasse que o caminho da cruz é o caminho da glória, que aquele que será honrado, primeiro será humilhado. Esse é o Evangelho, irmãos. E nós não devemos sucumbir em meio ao medo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. E nele colocarmos a nossa esperança. É justamente nesse sentido, irmãos, que o nosso texto caminha. Porque Jesus acorda da tempestade. E veja, Jesus acorda não no momento em que a tempestade havia começado. Jesus acorda não no momento em que eles estavam com o barco já em movimento. Jesus acorda justamente no momento em que o barco estava para sucumbir, para afundar. E nesse momento em que Jesus acorda, queridos, ele se levanta e em poucas palavras, todo aquele cenário de caos e destruição dão lugar a uma grande bonança, a um tempo de paz, a um tempo de tranquilidade, de um mar calmo e sereno. Irmãos, isso nos mostra que a tempestade se rende diante do senhorio de Cristo. Jesus está, e esse é o nosso segundo assunto, Jesus está revelando a sua identidade aos seus discípulos, e isso é mais precioso do que a própria vida. O texto bíblico diz que a tua graça é melhor do que a vida. É justamente conhecer a Jesus que está o sentido de nós estarmos aqui, irmãos. Não é o irmos para os céus, preservados, cuidados, bem protegidos. É irmos para os céus semelhantes a Cristo. E o texto justamente mostra que os discípulos estavam nesse momento de tensão, porque eles estavam em grande tempestade, mas agora eles estavam em grande bonança. Se tratava de um milagre. Se tratava de uma ação poderosa do Senhor. É difícil imaginar isso. Aquele pequeno barco, em uma grande tempestade, já afundando, e imediatamente, tudo passa a ter paz e calmaria, uma grande bonança. Jesus demonstra assim o seu poder sobre o mar, como um pai que repreende ao seu pequeno filho. Jesus diz silêncio, e o mar, a tempestade dá lugar à bonança. A rebeldia dos mares, irmãos, é dominada pela autoridade e pelo braço forte do Rei Jesus. E nesse momento, irmãos, em que ele domina a tempestade, que ele demonstra o seu poder, ele revela que os seus discípulos perderam a fé, ou que estavam com a fé vacilante. Ao invés de olharem para Cristo dormindo e pensarem, se ele está dormindo e ele é quem ele diz ser, tudo bem, podemos crer. Mas ao olharem para Cristo dormindo, eles olharam pelo olhar da carne, o olhar material, eles pensaram, nós estamos perdidos. Mas agora que eles viram que aquele medo, que aquela ansiedade, que aquela preocupação eram coisas vãs, desnecessárias, eles começam a questionar o que é que eles pensam sobre Jesus. É interessante, irmãos, porque o texto no início faz uma pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Mas o texto conclui os discípulos dizendo, quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. É como se eles começaram a tempestade questionando o Mestre, seu amor, sua autoridade, seu poder, mas agora eles estavam questionando a si mesmos. Será que nós sabemos quem Ele é? Será que nós entendemos que ser extraordinário é esse, que tem poder sobre os céus e sobre a terra? Irmãos, Jesus é aquele que diz que perdoa pecados. O Senhor Jesus é aquele que diz que Ele é que voluntariamente entrega a sua própria vida. Ninguém pode controlar o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava sendo humilhado de fato durante a sua crucificação, esbofeteado, mas tudo isso estava dentro do seu poderoso controle, irmãos. Nós estamos falando daquele que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Se Ele disse então aos seus discípulos, passemos para outra margem, irmãos, não havia nenhuma tempestade, poder humano, poder das trevas ou poder do pecado que pudesse impedir a vontade do Senhor Jesus de ser feita. Esse é o ponto. E assim, irmãos, se nós podemos olhar para Cristo e suas promessas e vermos que Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, nós devemos de fato confiar, irmãos. O texto de Romanos é extraordinário quando ele diz, não é espada, não é poder, não é homem, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada, porque nada pode se comparar ao seu poder, irmãos. Nós estamos nas mãos daquele que é Senhor dos céus e da terra. E nós lemos aqui, eu achei extraordinário que nós lemos o Salmo 46, de certa forma aqui durante a liturgia. E esse Salmo 46 revela justamente esse poder do Senhor sobre a tempestade. Porque o Salmo 46 diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo finaliza dizendo, tenham paz, aquietai-vos, porque o Senhor dos exércitos está conosco aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, nós temos muitas promessas do Senhor para nos trazerem mais da paz que Ele oferece, mas também para entendermos melhor sobre quem Ele de fato é. Diante dessa grandiosa bonança, os discípulos estavam perplexos, confusos e pensando quem é esse? Questionando então seus corações. É interessante, queridos, porque o nosso texto, ao longo do versículo 35 ao 41, nós encontramos 3 vezes a palavra grande. Veja comigo o versículo de número 37. O texto diz, ora, levantou-se grande temporal. Agora veja comigo o versículo de número 39. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Agora o último versículo, irmãos, o versículo 41. O texto diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu fico pensando aqui ao ler esse texto, que eles estavam diante da tempestade, de uma grande tempestade, eles estavam com grande medo, mas Jesus havia transformado aquela tempestade em bonança, o barco estava seguro, o mar estava tranquilo, mas o texto finaliza dizendo que eles estavam com grande medo. Por que será, irmãos? Por que eles estavam com tanto medo, mesmo diante de um cenário que já havia sido resolvido? Um problema que já havia sido sanado. Mas, irmãos, a razão deles estarem com grande medo é porque eles estavam contemplando aquele que era homem, mas também era Deus. Eles estavam vendo e seus olhos espirituais estavam sendo transformados e abertos para que eles contemplassem que aquele homem é um homem misterioso, é um homem poderoso, mas ele não é apenas um profeta. Ele não é alguém como Moisés, não é alguém como Davi, ele não é alguém como um sacerdote, ele é de fato o Messias, o Salvador prometido, o rei, profeta e sacerdote, aquele que os profetas falaram, o Deus vivo encarnado, o Deus Emanuel.
E ao verem isso, irmãos, eles estavam diante daquele que tem controle sobre o universo, aquele que é justamente aquele que fez o universo, aquele que todas as coisas subsistem, nele reside toda a plenitude da divindade. Por isso, irmãos, eles estavam com medo, porque eles olharam para Deus, olharam para o mar e olharam para si mesmos e pensaram: quem é esse? Como Isaías, que diante de uma visão do templo, em Isaías capítulo 6, ele viu a glória de Deus, ele cai, achando que iria morrer e diz: ai de mim, pois sou homem pecador. Pedro, diante do milagre em que Cristo faz, da questão dos peixes, em que ele manda Pedro lançar a rede, e quando Pedro constata então o poder de Cristo, Pedro se ajoelha e diz: afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Mas, irmãos, isso aqui é extraordinário. Este ser poderoso, glorioso, santo, 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 fez-se carne, veio ao mundo por amor dos discípulos, por amor de mim, por amor de você. Qual maior prova nós precisamos para confiar no Senhor em meio à tempestade, em meio ao deserto, do que Cristo ter feito homem e ter morrido em meu lugar e em seu lugar? É por isso que João 3,16 revela justamente isso, irmãos. O amor de Deus, a ponto que de tal maneira nos enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído. E é justamente essa palavra que os discípulos usam. Eles dizem: mestre, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer. Mas não, irmãos, eles estavam enganados. Cristo estava ali justamente para que eles não perecessem eternamente, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Irmãos, o Senhor faz assim com a gente. O Senhor se revela nesses cenários, nessas circunstâncias. No momento em que nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa comigo. Senhor, socorre-nos. É nesse momento, irmãos, em que nós nos despimos da confiança própria, nós nos despimos da confiança nos homens, nós enxergamos que nós não somos nada, absolutamente nada, e que a nossa única esperança está no Senhor. É isso que o Senhor quer. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Isso aconteceu ao longo da história, irmãos. Uma jovem americana no século XIX, na cidade de Chicago, chamada Mary M. Baker, vivenciou um período de grande epidemia de tuberculose. O seu irmão adoeceu gravemente, estando em viagem, longe da família. Ela era muito apegada a seu irmão, mas por dificuldades financeiras, ela e os seus pais não puderam ir ao encontro do seu irmão, para cuidar dele, ou para pelo menos estar perto dele no momento final de sua vida. O seu irmão morre sozinho, sofrendo, e aquela perda foi muito dura para essa moça, para essa jovem moça, para essa jovem, melhor dizendo, essa jovem cristã. E essa perda quebrou o seu coração. Ela começou a se sentir revoltada com Deus, e em sua angústia ela sentia que Deus estava ignorando as suas orações, que Deus estava em silêncio em meio ao seu sofrimento, assim como os discípulos no barco. Mas aos poucos, irmãos, o Espírito Santo foi trazendo consolo àquela alma ferida, e justamente meditando no texto de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, ela contemplou o Senhor Jesus Cristo, que está presente em seu sofrimento e que não está longe do seu sofrimento. E então ela escreve uma poesia, que depois foi musicada, e essa poesia diz assim: mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba a minha alma, te imploro, vem me acudir. Então nós podemos perceber o seu sofrimento, a sua dor, mas no refrão, irmãos, ela mostra a sua esperança. Ela diz: seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal,
tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. E ela finaliza dizendo: pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. E na sua última estrofe, queridos, ela revela a sua esperança sobre o amanhã, quando ela diz: firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e do céu, eu hei de chegar, bem segura, ao porto, destino meu. Queridos, esse hino é o hino 254 do nosso hinário, Sossegai. E essa é a oportunidade, irmãos, de nós entoarmos esse hino juntos e declararmos nossa fé no Senhor, que não está longe da tempestade, pelo contrário, Ele é o Senhor dos mares. Ele está na tempestade, Ele tem um propósito na tempestade. E assim, irmãos, podemos confiar. O Senhor está no barco, nós iremos chegar em segurança ao outro lado da costa. Vamos ficar de pé e entoarmos juntos esse hino para a glória do nosso Senhor.